Meus irmãos, boa noite a todos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que tem a Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo de número 8. Devido à exiguidade do tempo, serei muito breve, mas eu quero aqui fazer as minhas rápidas considerações, agradecer a Deus primeiramente por estar aqui cultuando a Ele. Você é grato a Deus por estar aqui nessa noite? Fale com a pessoa que está ao seu lado: que bom que você veio aqui hoje. Você pode sorrir para ele ou para ela, viu? Crente também sorri. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Madden, juntamente com a sua esposa, toda a sua família. Que Deus continue abençoando a toda a liderança da igreja que está aqui presente, a toda a organização, a nosso irmão Israel que nos contactou via WhatsApp. Deus abençoe. Irmã Cíntia, né? Ela tem memória boa. Cíntia, Deus continue abençoando a toda a igreja, a toda a organização pela receptividade. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Ao pastor Jefferson que me antecedeu, que Deus continue instrumentalizando ele a cada dia e abençoando a vida dele e também toda a sua família. Capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Atos capítulo 3, versículo 2 e o versículo de número 7. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa. Vou ler de novo. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Versículo 7. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Você que está em pé, pode se assentar. Amados e queridos irmãos, Deus tem falado conosco aqui. Confesso que ficaria a noite toda ouvindo o primeiro orador na pessoa do pastor Jefferson, que muito nos abençoou e nos agraciou aqui com uma palavra dirigida pelo Espírito. E durante esses dias e também o dia de hoje, lendo, estudando a palavra de Deus, um pensamento veio ao meu coração que é muito antigo, de Charles Finney. A maior necessidade nos nossos dias é de poder do alto. A maior necessidade dos nossos dias é de poder do alto. E eu queria parabenizar desde já a organização, ao pastor Marden pela sensibilidade
de fazer uma temática falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Ficaríamos aqui dias, meses, até mesmo anos, falando sobre a doutrina que estuda a pessoa acerca do Espírito Santo, que é pneumatologia ou pneumatoagiologia, falando desde os símbolos do Espírito, a ação do Espírito, principalmente no decurso da história, como fora mencionado aqui. Se analisarmos os evangelhos, e principalmente um dos evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Lucas, nós vamos ver a ação potencializadora do Espírito Santo na vida de Jesus. O livro de Lucas é o livro que mais detalha a ação do Espírito na vida de Jesus. Já o livro de Atos dos Apóstolos, que na concepção de todos aqueles que estudam a Bíblia, sejam leigos ou teólogos profundos nas Escrituras, o livro de Atos poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque se em Lucas o Espírito age em Jesus, Jesus opera ações sobrenaturais através da ação do Espírito. Já em Atos, o Espírito Santo instrumentaliza homens e mulheres para fazer a obra de Deus. Se lermos os 28 capítulos de Atos, eu até anotei, não tem como falar todos, os 28 capítulos, nós vamos falar desde a promessa do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, até Atos capítulo 28, que fala da progressão da igreja pelo Espírito. Se analisarmos Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus vai dizer: envio sobre vós a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Estava ministrando numa escola bíblica dominical, na igreja a qual eu congrego, porque estou na parte doutrinária da igreja, e um irmão me perguntou do que a igreja brasileira, do que a igreja mundial precisa. Eu fui categórico em respondê-lo: não precisamos de belas ornamentações, de templos suntuosos, precisamos de poder do alto, precisamos da ação do Espírito Santo no nosso meio. E quando analisamos o livro de Atos, e principalmente, depois estude a Bíblia minuciosamente, o contexto neotestamentário, Novo Testamento, que tem 3 mensagens principais: primeira, Calvário; a segunda, Pentecostes; a terceira, arrebatamento da igreja. Porque no Calvário Ele nos compra, em Pentecoste Ele nos embala, e no arrebatamento Ele nos levará de novo para casa. E quando estudamos, Jesus, Ele ressurge, Ele vence a morte. A Bíblia vai dizer, Pedro pregando em Atos, que o Deus de nossos pais, Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. As mulheres vão até o sepulcro, a pedra já havia sido removida, o anjo está sobre a pedra, e vai dizer às mulheres: mulheres, vocês estão buscando quem? Jesus, o Nazareno? Marcos 16:3, Maria Madalena, Salomé e outra Maria e Joana, Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Ele fica com seus discípulos aproximadamente 40 dias. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, Paulo vai dizer que ele apareceu para cerca de 500 pessoas, das quais muitos ainda estavam vivos naquele tempo. Aí o texto vai dizer que ele, ficando com os discípulos, instrumentalizando cada um deles, ele vai dizer para os discípulos, no Monte das Oliveiras, que eles não deveriam preocupar com o dia de amanhã, mas que eles seriam batizados com o Espírito Santo, porque a preocupação deles era se o reino seria um reino teocrático, terreno, se o governo ou se o imperialismo romano iria cair por terra. Mas eu gosto quando Jesus fala com os seus discípulos, o texto vai dizer assim, certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhe que não vos ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa do meu Pai, igual disse a mim, ouviste de vós. Ele vai dizer, pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Aleluia. E o interessante é que ele chega no Monte das Oliveiras, e ele é elevado às alturas, uma nuvem o cobre, 2 varões aparecem diante dos discípulos que estão com o olhar fixo para os céus, vão dizer: varões galileus, por que vocês estão olhando fixo para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de vir novamente. Eles voltam, pastor, para Jerusalém, eles voltam. E voltando para Jerusalém, o texto vai dizer que eles caminham o caminho de um sábado, que era aproximadamente 2.000 côvados, que era cerca de 500 a 800 metros. Era o perímetro, ou era a caminhada que a lei permitia caminhar-se no sábado. Eles caminham, eles entram no cenáculo. Aí o texto sagrado vai dizer, Atos capítulo 1, eu gosto disso, Atos capítulo 1, e versículo de número 14 vai dizer: todos estes perseveravam unanimemente em oração. Não tem revestimento de poder se antes não tiver oração. Vou falar de novo. A igreja só irá, uma das palavras mais utilizadas nessa conferência, acredito eu, é experiência. Eu estou mentindo ou é verdade? A palavra mais utilizada pelos oradores aqui será a palavra experiência. Só iremos experimentar o que os nossos irmãos aqui na fé experimentaram, um genuíno Pentecostes, se voltarmos para o altar da oração. Eu não estou falando de petições, eu estou falando de nos quebrantarmos diante dele. Eu não estou falando de levar diante dele. A Bíblia diz que nós devemos levar diante deles as nossas petições. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 8. Todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate, a porta se abre. Mas a oração, ela não é monóloga, ela é um diálogo. A resposta que Deus me deu, é bom que tem hora que a gente prega com esboço, mas tem hora que vem umas palavras que é o Espírito Santo que fala com a gente. Vê aqui no meu coração agora, aqui algo. Só iremos receber, ou só iremos ter uma experiência genuína com o verdadeiro Pentecostes, se voltarmos para o cenáculo de novo e fecharmos a porta. Vou falar de novo. Só iremos receber uma potência vinda do Espírito Santo, ou dunamis, a dinamite vinda do Espírito Santo, se fecharmos a porta do cenáculo novamente. Deus nessa noite, através do Espírito, vai fazer você recalcular a rota de novo, e você vai voltar para dentro do cenáculo. Eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai onde? Jerusalém. Deus vai te levar para a Judeia, Deus vai te levar para Samaria, Deus vai te levar para os confins da terra, mas antes, Jerusalém. Jerusalém. Lembra de Davi? Eu gosto muito da história de Davi, porque Davi não começou, ele é separado como rei, mas ele volta para o pasto, porque quem tem unção entende o processo. Vou falar de novo. Davi, ele é separado do rei, mas ele continua no pasto, porque quem tem o Espírito sabe o tempo certo, porque todos nós temos que ter o nosso cenáculo pessoal. Cenáculo fala de Deus robustecer você e te dar maturidade para você entender o projeto de Deus na sua vida. Deus está falando com pessoas aqui, eu estou levando você para dentro hoje, porque Deus vai despertar algo em você. Caráter Deus muda, personalidade não. Alguém pergunta assim: por que você grita tanto? Porque eu gritava tanto no Mineirão, irmão. Eu continuo gritando galo até hoje. Mas depois que eu me redescobri, aliás, depois que o Evangelho me transformou, me converteu, me modificou, eu falei assim: rapaz, ele vai me usar para pregar. Eu falei: então eu vou gritar. Eu sou pentecostal até no osso. Estudo a Bíblia teologicamente, culturalmente, socialmente.
Estuda. Estude hermenêutica, que é a ciência que tem por objetivo interpretar corretamente a Bíblia. Sabe aplicar bem a exegese. Mas a igreja não está precisando de mestres hoje, muito. A igreja está cheia de mestres. Esse dia Deus falou comigo uma palavra assim: Wesley, eu não te quero aquele Wesley todo enfeitadinho, engomadinho, não. Segundo a hermenêutica, segundo a aplicação da exegese. Sabe Deus falou para mim? Eu quero você, aquele Wesley lá do monte, aquele Wesley lá do mato, que falava me usa. E eu estava com você naqueles púlpitos, você pregando, gritando, e eu batizando com o Espírito Santo, porque pregador não batiza ninguém com o Espírito, pastor não batiza ninguém com o Espírito, cantor não batiza ninguém com o Espírito, é Jesus que batiza no. E nós vivemos numa geração, não contra, irmão, todo mês eu compro um livro, compra livro. Fala com a pessoa que está no celular assim: compre livro. Fala assim: se não quiser o livro, dá para mim. Compra livro, irmão, invista. Pensa no camarada que falava Zé Colé, demorou, já é, mas o evangelho veio e transformou, sou eu. Irmão, eu estar aqui hoje é milagre. Era para me estar morto há muito tempo, mas aí veio a graça. Porque a graça é o contrário da religião. A religião aprisiona, mas a graça liberta. Foi igual foi cantado aqui, né? Mateus capítulo 11, versículo 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é. Você quer ter leveza? É só deixar a graça te envolver. Porque a religião aprisiona, mas a graça, ela traz leveza para a sua alma. É por isso que as pessoas falam assim: eu estou cansado, eu estava vindo de casa para cá, estou sem veículo, vim de Uber, foi até, é a propósito de Deus, vindo de casa para cá, o Uber virou para mim e falou assim, o nome dele é Robert, ele virou para mim assim: estou parado, estou cansado, estou desanimado. Eu falei, eu vou desligar, eu estava ouvindo louvor, parei, vou falar de ouvir, que agora eu vou pregar para ele. Ele falando, estou cansado, estou divorciado. Eu falei, você está divorciado da sua esposa, mas não está divorciado de Deus nem da graça. Porque esse é o evangelho da graça. Deus vai levantar uma geração de homens e mulheres aqui. Eu estou debaixo da autoridade profética e vim aqui profetizar na tua vida em alto e bom som. Se prepara que essa conferência você vai emergir. E perseveravam na oração. Aí eles estão orando. Aí o Espírito Santo, irmão, dá vontade de ir até amanhã. Dá vontade de fazer uma vigília aqui. Dá aquelas vigílias que a gente fazia antiga do Manto. Aquelas vigílias antigas, né, pastor? Quem cantava aqueles corinhos, né? Deixa o Espírito Santo te envolver, que você vai ver a glória de Deus aqui descer. E o lindo, eles estão orando, mas o Espírito Santo vem. Não é só orar que ele vem. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, que a evidência plausível é literalmente o dom de falar em línguas, ou falar em línguas. Lógico que alguém pode me dizer, mas eu não falo línguas. Eu tenho o Espírito Santo? Tenho. Quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito. Ele está aí. E outra coisa, o mesmo Deus que deu dons no passado continua dando dons no presente. Ele está aqui. Ele está aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele continua o mesmo. Tiago vai dizer que ele não tem mudança nem sombra de variação. Quem muda somos nós. Nós mudamos demais. Pega uma foto sua antiga e pega uma foto sua atual. Você mudou. A gente muda o corte de cabelo, muda a roupa, muda o jeito de falar, mas ele não muda. Ele é imutável. Eles estão orando. Aí o texto vai dizer
cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu. Uma verdade, irmão: você nunca vai receber o que é da terra, não vai mudar aquilo que é da terra, mas o que é do céu muda aquilo que é da terra. Então pare de esperar daquilo que é da terra, porque aquilo que é da terra não vai mudar você, mas o que é do céu te muda. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Como? De um vento veemente e impetuoso. E encheu. Eu gosto disso aqui. E encheu toda a casa. Isso aqui é lindo, irmão. O Espírito enche a casa para depois encher quem está dentro da casa. Vou falar de novo. O Espírito enche a casa, depois enche quem está dentro da... Em Atos capítulo 1, o Espírito Santo é uma promessa. Joel capítulo 2 e versículo 28, é uma promessa. Atos capítulo 2, a promessa se cumpre. Lamaia Súria. Foi lido aqui, muito bem expressado. João capítulo 14 e versículo 16. Eu rogarei ao Pai, enviarei o outro. Essa palavra outro no grego é halos, semelhante a mim, idêntico a mim. O que eu faço, ele faz. Irmão, você está achando, você já viu? Quando eu era novo convertido, eu falava assim: meu Deus, eu ia para o monte orar, ouvia os irmãos orando, eu falava: que irmão que ora bonito. Como que faz para me orar tanto tempo assim? Irmão, você pode orar com o melhor português, mas a sua oração sempre vai ser melhorada pelo Espírito. Sabia disso? A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos. Paulo vai dizer isso aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 a seguir: o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? A minha oração, a tua oração, o Espírito Santo pega ela, melhora ela e leva até o Pai. Aleluia. Irmãos, o Espírito Santo veio, ele encheu toda a casa, e o texto vai dizer: onde eles estavam assentados, e foram vistas distribuídas entre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eu gosto do versículo 4, que vai dizer assim: ó, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui não tinha pregador pregando, aqui não tinha ministério de louvor cantando, foi Jesus falando: eu vou fazer hoje. Pentecostes não é movimento produzido por homem. Pentecostes é Deus movendo a sua igreja. Vou falar de novo: Pentecostes não é movimento produzido só no final de semana. Pentecostes é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até o arrebatamento da igreja. Eu quero, debaixo desta palavra, liberar algo para a sua vida. Você viverá experiências sobrenaturais com Deus. Nós vivemos no meio de uma geração hoje que estuda muito sobre Deus, mas se relaciona pouco com Deus. Se estuda, eu quero dizer para você: você vai estudar muito sobre Deus, mas vai se relacionar com Ele. O Espírito veio, encheu a casa, encheu quem estava dentro da casa. Irmão, eu queria estar lá. Já leu a história dos grandes avivamentos mundiais? Você leu a história do avivamento da Rua Azusa? Que coisa extraordinária. Um dos homens, o idealizador, William José Seymour, fala que há mais de um quarteirão da igreja tinha pessoas que largavam as suas muletas e iam até a igreja. Sabe o que é isso? É poder. É poder do alto. Daniel Beck e Gunnar Ving, que são os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, um dos que trouxeram o pentecostalismo clássico para o nosso país. Não estou falando desse pentecostalismo que muita gente está pregando por aí, não.
esse pentecostalismo mentiroso, de compra de indulgências, de compra de milagre. Isso aí não é pentecostalismo. O pentecostalismo clássico é aquele que prega: Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo, e breve voltará para arrebatar a sua igreja. Eu não estou falando daquele movimento que talvez está só um roupinho no teu corpo, mas não toca na alma. Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: e aí? Vai ficar só no arrupio? Ou vai deixar eu tocar em você, pegar você por dentro hoje? Porque Pentecostes é Deus entrando aonde o pregador não entra. Pentecostes é o Espírito fazendo a vontade dele, não a sua. A partir do momento que o Espírito Santo vem, não é você que é conduzido pela sua vontade própria, você é conduzido por ele. Sabe o que eu aprendo aqui? A partir do momento que o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles nunca mais foram o mesmo. Fale com a pessoa que está ao seu lado: você nunca mais será o mesmo. Lembro, vou falar que eu não havia falado, quando eu entrei na igreja, novo convertido, eu vi aqueles irmãos tudo no mistério, tudo falando uma língua lá que eu não entendia muito. Eu falava: o que é isso? Um fazia um aviãozinho, outro fazia assim para o lado, eu falava assim: está dando de lado igual papagaio. Quem é de infância sabe o que é que eu estou falando, né? Que soltou papagaio, né? Os meninos hoje não sabem nem o que é isso. Hoje é só free fry. Free fry que fala, é isso mesmo? Eu não jogo, né? Nada contra. Eu jogo fliperama. O pastor falou que ele é leigo no fliperama. Eu tenho uma marca de fliperama lá em casa. Jogo fliperama, Street Fight. Inclusive o Harley Peace, que vai pregar aqui amanhã pela manhã, foi lá em casa falando: joga muito, joga mesmo, vem cá. Foi lá e apanhou. E até o vídeo está até no Instagram. E tem Perfection dele umas 3 vezes. Street Fight. A sua geração é aquela geração década de 90, né? Jogava fliperama pegava a moeda da mãe e jogava fliperama. Mas aí voltando aqui, eu lembro que eu entrei na igreja novinho, não parece, mas eu tenho 15 anos de casado, tá, irmão? Tenho uma filha de 14 anos e tenho uma filha de 2 anos. Não parece não, mas eu tenho 15 anos de casado. Se uma pessoa virou: você tem 15 anos de casado? Eu tenho. Mas você parece jovem. Eu falei: sou mesmo. Aí, mas parece que tem 21 anos de idade. Eu falei: é isso mesmo. Eu falei: recebo. Aí, um dia de oração, porque eu falei assim: se o senhor batizou o irmão lá, o irmão cá, o senhor tem que batizar também. Eu estava no pré-batismo, fazendo pré-batismo, né? Que é aquele processo para você passar para a morte, sepultamento e ressurreição. Batismo é isso: morte, sepultamento e ressurreição. Eu falei: eu quero ser batizado. Não tinha muita gente na igreja não, tinha uns 15 irmãos. Era um tempo gostoso. Por que era um tempo gostoso? Aquele irmão que já era batizado com o Espírito Santo falava assim: eu vou orar com você aqui, e Jesus vai te batizar é hoje. O irmão começou a orar comigo: receba o Espírito Santo agora, receba o Espírito Santo agora. Comecei a dar aquela rajada de língua estranha. Eu me lembro que eu estava namorando com a minha esposa. Ela virou e falou assim: você foi batizado com o Espírito Santo antes de mim? Eu falei assim: é porque eu dei lugar. Irmão, o Espírito Santo, ele está aqui. Basta você abrir o seu coração, porque ele quer te revestir de poder, porque ele vai te usar na tua faculdade. Ninguém deu nenhum amém? Ah, mas eu não faço faculdade, então estudando para fazer o Enem. Ele vai te dar espírito de sabedoria, você estudando, e você vai cursar a faculdade, amém? Vai ser um médico cheio do Espírito Santo, amém? Vai ser um advogado cheio do Espírito Santo, vai ser um policial cheio do Espírito Santo, vai passar no concurso público e vai continuar cheio e cheia do Espírito.
vai continuar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Nunca foi tão claro. Nós somos protestantes. Eu gosto muito da frase de Martin Luther King, pastor. Ele vai dizer: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Sabe por que os bons estão calados? Porque nos falta ousadia. Ousadia só vem a partir do momento que nós voltamos para o cenáculo. Irmão, se tem uma coisa que eu não vou pecar é por omissão. Vou para a cadeia, mas morro crente. Vou falar de novo. Vou para a cadeia, mas morro crente. Pecado ainda é pecado. E Deus vai levantar uma geração aqui que vai amar quem precisa ser amado, que vai levantar quem precisa ser levantado, mas ainda está debaixo da autoridade de Deus para falar a verdade. Eu não sou melhor do que Paulo, irmão. Se temos uma sistematização da teologia hoje, devemos muito ao apóstolo Paulo, que sofreu demais, foi decapitado, mas antes disso, como sofreu. Adiantando, senão a gente empolga, vai até amanhã. Esse mesmo Pedro e João, esse Pedro que não tinha ousadia nenhuma, é um Pedro que prega um sermão e 3.000 almas se convertem. Você está achando que Deus vai levantar outro na sua sala da faculdade? É você mesmo. Está com medo de quê? Ah, eu vou ficar calado. Para que você tem o Espírito Santo então? Vai deixar falar mal de Deus até quando? Esse professor ateu, senhor, eu estou indo para a escola para estudar. Ele também está indo para ensinar. Mas você falou besteira contra a Bíblia, você tem que se levantar, você é crente. Eu estou orando a Deus, irmão. Vou entrar na faculdade, se eu entrar, o caldo vai ferver. Vai que eu não fico calado não. Ainda mais da favela. Não fico calado não. E esse mesmo Pedro e o mesmo João, que recebem poder em Atos capítulo 2, que estão orando em Atos capítulo 1, eles ainda continuam orando, porque tem gente que acha que Pentecostes é só um momento. O congresso vai passar. Deus está dizendo: eu quero constância. Amanhã o pastor Marden fecha o congresso. Mas como que vai ser a sua segunda? Como que vai ser a sua terça? Como que vai ser a sua quarta? Deus está dizendo: eu quero te movimentar. O que é que Jesus vai dizer? Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios, águas o quê? Ele está dizendo: eu vou fazer você fluir, jovem. Não vou falar para esse lado aqui. Ele está fazendo você fluir. Ele está dizendo para você que hoje eu farei você fluir. Preocupa com o horário não. Eu estou com vontade de comer hambúrguer. Preocupa não, depois do culto você come. Se quiser enviar lá para casa, envia também, eu te dou o endereço. Mas o que Ele quer fazer na tua vida aqui é muito grande. Eu quero comer uma pizza. Eu estou atrasado para o churrasco. Preocupa não, irmão. Deixa a carne lá acabar, porque Ele quer agir na tua carne aqui hoje. Preocupa não. Esse mesmo Pedro, que tem poder, que ganhou 3.000 almas, poderia estar batendo o peito. Sou conferencista internacional, rapaz. Ganhei foi 3.000 almas. Sabe o que ele faz? Pedro e João estavam subindo para a oração da hora a nona. Sabe o que eu aprendo?
dependência. Você pode ter experiências incalculáveis com Jesus ressurreto, mas se você não for de oração, você não vai longe. Você pode ser catedrático, você pode ter as melhores enciclopédias na sua casa, desde a Champlin até o Manual Bíblico Esperança, você não vai muito longe. Precisamos de poder. Pedro e João subiam juntos a hora da oração, irmão. Sabe o que eu aprendo aqui? João, se você for estudar aqui, ele era bem mais novo do que Pedro. Interessante que Pedro falou: vamos orar. Precisamos de incentivadores que oram. Não ande com quem não ora. Vou falar de novo. Não ande com quem não se envolve com a imersão. Não ande com quem está com água no tornozelo. Não ande com quem está com água no artelho. Ah, mas tem água no lombo. Não anda com ele. Anda com quem está navegando. Anda, eu gostei. Eu vi a irmã ali atrás de cabelo branco dando glória a Deus. Eu gostei. Ande com quem está falando: vem, pode vir que eu vou te ajudar. Eu vou afogar. Vai não. Aqui você não afoga. Neste mar aqui você não afoga. Este mar te dá experiências sobrenaturais. E Deus está falando ao meu espírito aqui, que tem pessoas que entram nessa conferência pensando em parar, pensando em desistir, e falar: ah, Senhor, eu estou cansado, desanimado, porta fechada, dificuldades incalculáveis. E Deus está dizendo: eu vou te revestir de poder e você vai avançar. O lindo do livro de Atos é que ele é dividido em 3 partes: Jerusalém, primeira parte; Judéia e Samaria, segunda parte; os confins da terra, com as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E o lindo é, adiantando aqui, que Pedro está subindo para a oração, enquanto a partir do homem é colocado. Se fosse para dar um tema para essa pregação, seria geração de Pentecostes. Eles estão subindo revestidos de poder. Aí o texto vai dizer que um homem é colocado junto à porta. A Bíblia vai só mencionar que ele tem aproximadamente 40 anos. Não fala mais nada disso. Coxo desde o ventre da sua mãe. Pedia esmola junto à porta do templo, chamada Formosa no grego quer dizer algo que floresce abundantemente, mas nunca floresceu para aquele homem. Mas aquele homem estava no dia certo, na hora certa, porque Pedro e João estavam subindo. Pedro e João estão subindo. O homem é colocado. Aí Pedro está indo para o templo, na porta. E a porta formosa, ela tinha cerca de 25 metros de altura, 21 metros de largura. Por que formosa? Porque o brilho dela exalava de longe. Era toda de bronze polido da cidade de Corinto. Ela tinha brilho de longe, mas tinha coxo na porta. Vou falar para quem gosta de Bíblia, né? Ela tinha brilho de longe, mas tinha deficiente na porta. Tem muito lugar por assim hoje. Brilho de longe, mas quando chega na porta tem coxo. Estrutura demais e coxo na porta. E poder de menos. Mas Pedro e João estavam subindo. Vou falar de novo. Eu estou pregando para a geração de Pedro e João aqui hoje. Eu estou pregando para uma geração que está revestida de poder. Pedro e João estavam subindo. E o homem olha para Pedro e João e vai dizer, vai pedir esmola. Eu não sei o que ele utilizava, qual artifício que ele utilizava, mas ele vai pedir a ambos esmola. Pedro toma a palavra e vai dizer: olha para nós. Sabe por quê? Porque ele tinha algo para dar. Olha para nós. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aí o texto vai dizer que Pedro pega ele pela mão direita
e o levanta. Eu vim aqui dizer que a geração de Deus está levantando aqui não vai deixar mais deficiente na porta. A geração que Deus está levantando aqui não vai deixar ninguém mais junto à porta. Tem uma geração por aí que só tem brilho, que brilha de longe, mas deixa muito coxo na porta. Mas a geração que Deus está levantando aqui hoje, no Água Branca, é uma geração que vai dizer: olha para nós. Alguém pode perguntar: por que eu vou olhar para você? Porque eu tenho poder. Porque eu tenho poder. E sabe como é interessante? Vem cá, meu querido, vem cá. Pedro vai dizer assim: não tenho ouro. Já vai cantar mesmo, vem cá. Deus vai dizer assim: ó, não tenho ouro, não tenho prata, o que tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Pedro pega ele pela mão, o homem se levanta, os pés se firmaram e os artelhos também. Sabe o que eu aprendo? A geração de Pentecostes é a geração que vai levar estabilidade para esse tempo. Vou falar de novo. A geração de Pentecostes pode preparar aí, é a geração que vai levar estabilidade para esse tempo. Sabe o que eu aprendo aqui também? A geração de Pentecostes, ela tem maturidade de entender: se ela pode entrar, outro também vai ter que entrar também. Vou falar de novo: você não vai entrar sozinho, muita gente vai entrar com você. Sabe por quê? Porque você tem poder para levantar muita gente. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Vou deixar você fluir, irmão. Eu vou deixar você fluir. Labai, calamai, assúria. Você que fala em línguas, já vai falando em línguas. É conferência do Espírito. Carai, cotinamai, assúria, candahai. Ele vai distribuir dons aqui hoje. Ele vai distribuir dons aqui hoje. É, meu filho, você que quer de Deus, vai sentindo a graça de Deus aí agora.